Y la primera es de Juan Pablo Hernández, Caracol TV, Colombia. Más allá del resultado que resulta hoy, de esta Colombia que dejó todo frente al rival y que se desequilibró el final del compromiso en dos jugadas desafortunadas. Su opinión sobre eso. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, indudablemente que fue un partido muy bien jugado por las dos selecciones. Creo que Colombia hizo un gran juego, muy inteligente, con mucho orden. Y bueno, haber iniciado ganando el juego creo que fortaleció el equipo y después hizo un juego inteligente. Quizás faltó haber sido más preciso para haber aprovechado el adelanto de las líneas de Brasil y haber quizás asegurado el partido de otra forma, ¿no? Pero al final creo que muy meritorio lo que hizo Colombia por el orden, por el carácter que tuvo en la cancha y todo lo que expuso futbolísticamente la selección. Kim Belluco, Fútbol Interior. Profesor, a Colombia nunca venció a Brasil. Esa derrota particularmente falando deixa un gusto amargo per la virada ter ocurrido nos minutos finales. Podemos decir que la derrota aconteció por la falta de atención como a bola aérea brasilera. Bueno, pues son dos situaciones diferentes, los dos goles de Brasil. En una considero que quizás la decisión del árbitro hizo distracción sobre nuestros jugadores. Y después también hay creo que una desatención en ese tiro de esquina. Nos anticiparon y indudablemente que es una pena que todo el esfuerzo que hizo el equipo se haya ido en una situación de bola parada, que ya se había analizado, se había hablado y que al final nos cuesta entregar el esfuerzo de un gran juego. Carlos Llanos, Semáforo Deportivo. Reinaldo Rueda, ¿en dónde se perdió el partido ante Brasil? ¿Desconcentración o mal arbitraje? Bueno, indudablemente que, como ya lo dije en la anterior pregunta, ¿no? Quizás ese es un tema muy complejo de hablar de la desconcentración. Pienso que no fuimos lo suficientemente estrictos ahí en la situación del 2-1 o del 1-2 en contra nuestra y el rival creo que lo aprovechó con muy buena agresividad y con muy buen, creo que muy buena fortuna de haber podido concretar. Nicolás Sierra, ESPN. Un partido muy táctico y trabajado de buena manera por Colombia, con gran actitud. ¿Cómo analiza la jugada del primer gol de Brasil en lo que el balón pega en el juez Pitana? Buenas noches, Nicolás. No tengo nada que opinar de esa situación. Siguiente pregunta. Rafael Zarco, Globo Sport. Antes del partido, Reinaldo Rueda dijo que quería neutralizar a Brasil, lo que ocurrió en la primera etapa. ¿Lo que crees que cambió en la etapa final? ¿Los cambios de jugadores de Brasil hicieron la remontada? Bueno, son dos tiempos quizá similares, más Brasil debía salir a buscar el juego. Creo que hicieron una buena circulación de balón y los hombres que ingresaron también influyeron, ¿no? en el caso de Brasil. Indudablemente que tienen un gran potencial, que tienen hombres que marcan un gran desequilibrio y por eso quizás se vio otro segundo tiempo y donde Colombia quiso guardar el resultado con orden y buscar la situación de la transición rápida para buscar el segundo gol. Quizás nos faltó eso, como dije en la primera pregunta, ¿no? Haber asegurado el partido con otro gol, haber sido quizás un poco más práctico, más pragmático en el comportamiento ofensivo. Brasil redujo espacio, Brasil nos presionó, no fue fácil evolucionar y salir jugando.
y producto de ello, cómo terminó el juego. Enrique Córdoba, Radio Nacional, Jujuy. ¿Se sintió perjudicado Colombia por el arbitraje? No, no tengo nada que hablar de ese tema. Aquí dice Fabio Poveda, Blue Radio. Profe, felicitaciones por el buen partido. En el segundo tiempo vimos en gran parte a Luis Díaz jugando por derecha y Cuadrado por izquierda. Después volvieron a su posición. Pero ese cambio de posición tuvo algo de alguna razón específica. Bueno, seguro que era una situación que se manejó internamente por el desgaste de Cuadrado y porque quizás estaba siendo más incisivo el lateral izquierdo de Brasil yendo al ataque, y ya Juan Guillermo había hecho un desgaste y por situación de juego quedaron así cruzados, pero también en determinado momento necesitábamos fortalecer por el cambio que había hecho Brasil, del nuevo lateral que estaba más entero para que no le fabricara el 2-1 sobre Muñoz, ¿no? Y por eso Luis se fue sobre esa zona para estar en la fase defensiva un poco más de apoyo para Daniel Muñoz. Y la otra pregunta, ¿qué análisis le deja el juego en sí? Bueno, un juego intenso, un juego donde Colombia mostró un gran orden, una gran personalidad, un deseo de ir a buscar el juego, de ir a buscar el partido con un buen resultado, de proponer un buen fútbol. Y al final es una pena, ¿no? que no se haya logrado sumar por todo lo que hizo la selección en la cancha. Gracias, Renato. Muchas gracias. Bem-vindos à entrevista coletiva da Seleção Brasileira depois dessa vitória de virada por 2-1 sobre a Colômbia na Conmebol Copa América 2021. Treinador da seleção, o Tite, também auxiliar César Sampaio na coletiva. Boa noite, obrigado pela presença de vocês. Vamos aqui às perguntas dos jornalistas enviadas por um grupo com os credenciados. A primeira pergunta é do Eduardo de Menezes, da ESPN Fox. Qual ensinamento, Tite, você leva dessa partida, um duelo mental e tático? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Eduardo. Sim, tu abordaste um enfoque que quando a equipe sai atrás, no início do jogo, ela tem que construir, ela tem que criar essas jogadas, ela tem que organizar, ela tem que acelerar, ela tem que encontrar finalizações e se propor como uma equipe que tem qualidade também do outro lado e picotando o jogo, não trazendo, não dando uma sequência ao jogo normal, traduzido da forma estratégica que a equipe adversária se propôs, sim. Ela não queria jogo a partir do momento, ela queria não estabelecer ritmo, nós precisávamos ritmar, e também teve esse componente de concentração alta, para ficar eles o tempo todo, o que é muito difícil, com as devidas entradas que qualificaram a equipe de novo. Isso é mérito, principalmente do atleta, porque bom domínio, bom passe, entrar no ritmo do jogo, é muito difícil e é qualidade do atleta. E quem entrou teve essa capacidade. Seria muito fácil vir aqui dizer assim, o atleta entrou frio e demorou um pouco. Os atletas não têm entrado frios. Eles têm sido preparados e têm demonstrado. Então, esse plus que as substituições vão dando, juntamente com um nível de concentração muito alto, em cima de um jogo que tem outras características que depois eu vou falar, foi extremamente importante a vitória. Monique Danello, da TNT Esporte. Talvez a atuação da seleção não tenha sido, Tite, a que você esperava, mas o desejo de buscar o resultado até a última bola foi o grande ponto positivo para levar do jogo de hoje? Monique, a gente tem que entender o jogo dentro de um contexto. Um contexto que tem um campo com, eu não vou dizer horríveis, mas muito ruim para se jogar futebol, que prejudica todo o espetáculo, que quem quer criar não consegue.
porque foi muito rápido o tempo de fazer isso e não dá muito rápido para fazer. É inadmissível atletas das duas equipes de alto nível que jogam na Europa, com tamanha qualidade de gramado e com um espetáculo melhor, e jogar num campo com essas condições. A bola, ela fica picotada, fica nervosa, a bola é nervosa. A fluência das jogadas a que a Monique estava se referindo, de construção, ela fica toda prejudicada. Ao invés de dar um tempo, tu dá 2, 3 tempos na jogada. Se tu pegar todos os atletas do Brasil e pede para eles para fazerem um comentário a respeito disso, eles vão falar quase que a mesma coisa que eu estou falando. Então, se a gente quer um grande espetáculo, nós temos que dar as condições para ter um grande espetáculo. E isso ficou muito prejudicado. Esse é um dos aspectos que eu quero deixar bem enaltecido, bem marcado. Gabriela Ribeiro, da TV Globo. Com o jogo de hoje, o Brasil chega a uma marca de 10 vitórias seguidas. O quanto isso faz diferença e traz responsabilidade para a seleção nos próximos desafios? Bom, Gabriela, é uma marca importante, mas nós temos traçado os nossos objetivos maiores como o norte. Então, acho que é parte do processo. A gente até aqui viemos buscando a classificação, entramos classificados e não nos acomodamos com isso, nos preparamos para os dois sistemas, os dois modelos da Colômbia, eles acabaram acontecendo durante o jogo, aliado, como o Tite bem disse, à dificuldade do gramado. E assim, é uma equipe que gosta muito de ter a posse, foi prejudicada, mas manteve o equilíbrio. E o objetivo maior nosso, quando a gente entra em uma competição, são as conquistas. Então, a gente fica feliz por essa classificação, por ratificar tudo isso, por vencer não só o nosso adversário, mas também as adversidades. A gente sempre pensa muito mais do que uma sequência de vitórias, a gente procura sempre conquistas. E a gente procura também preservar o espetáculo para quem está assistindo. Sim. Eu não falo só em relação ao Brasil. Quando a gente vê do outro lado tem Mina, do outro lado tem Ospina, do outro lado tem Sanches, Quadrado, do outro lado tem Zapata, do outro lado tem Borré, do outro lado tem Cuejar. Tem jogadores de muita qualidade para estabelecer, para dar um espetáculo. Não estou falando só, estou falando no geral, estou falando no contexto. Gabriel Carneiro, do UOL Esporte. Especialmente depois do gol do Firmino, o jogo ficou muito quente, cheio de reclamações e gritaria entre os bancos. Com a virada no fim, os jogadores do Brasil explodiram em felicidade. Que importância você dá a esse lado anímico de um grupo que compra a briga do outro na formação do seu time? Eu prefiro olhar sobre o prisma e não comprou briga com ninguém. Nós não temos briga com ninguém, nós temos adversários do outro lado. Aliás, a Colômbia tem sido, ao longo da história, um dos adversários que tem uma qualidade técnica muito grande e um dos mais difíceis que nós temos enfrentado. E eu coloquei... Como é que é? A plasticidade do gol da Colômbia. O golaço da Colômbia mostra a qualidade que tem. Golaço. Um voleio que o Bebeto, ele vai olhar e dizer assim, poxa... Esse daí é muito parecido, golaço. Então, as duas equipes têm muita qualidade, têm essa capacidade. Então, nós não tivemos brigando com ninguém, comprando briga com ninguém. Isso é jogo de futebol. E se disser para mim, e se pegar os 95 minutos e disser assim, me mostra uma falta desleal do Brasil, uma que seja desleal, eu desafio, uma que vai encontrar uma falta desleal, eu gostaria de colocar. Então, nós competimos de forma leal para buscar o resultado, para botar volume com as adversidades que tem, com o campo que tem, enfim, entrando os jogadores que tem, fazendo o nosso trabalho, e aí nós, quando comemoramos juntos, não confrontando e não brigando com o adversário, com exceção talvez minha,
que teve um profissional da área do adversário, um cara, eu não sei quem era, de camisa vermelha, que ficou falando e falou o meu nome. Eu disse que com ele eu não falava. Que eu falava, podia falar, era com o Rueda, que com ele que não era para me endereçar. Talvez essa tenha sido a... Está balançando a cabeça por quê, Vini? Está certo, né? O cara da camisa vermelha, não sei quem era. Então, a ele eu apontei, eu particularmente, que ele não tinha que falar no meu nome, e não admitia que tinha árbitro lá dentro e que tinha outras condições para não ver confronto nenhum. Respondendo isso, você também sanou a dúvida aqui do João Paulo Capelanes, da Rádio Bandeirantes, e também uma outra pergunta em relação à questão anímica do Gustavo Schleder. Agora o Rafael Zarco, sobre a questão tática. Antes do jogo, Rueda havia dito que o plano era neutralizar o Brasil, como aconteceu no primeiro tempo. O que você pediu e o que considera que mudou na equipe para criar mais chances na segunda etapa? Foi uma sequência, vão me ajudando. Foi uma sequência. Primeiro a gente abriu 2 externos, com o Firmino por dentro para fazer movimento e contra-movimento de infiltração. Uma liberdade para a saída mais do lateral, dos 2. Uma saída conduzida com o Fred. Por vezes estava abrindo espaço para o Fred conduzir e ser mais um jogador para a chegada na frente. Ajustar esses pontos. E aí, conforme o jogo ia se apresentando, a gente foi fazendo mexidas no quê? Paquetá para fazer a do Fred, para dar uma agressividade maior. O Lodi, o quinto homem, também ocupando esse espaço ofensivo. O Cebolinha para dar amplitude. O Gabriel Barbosa como um homem flutuador, mas que atacava esse espaço central. Enfim, nós fomos potencializando as nossas movimentações ofensivas, consequentemente colocando a Colômbia para trás, eles mudaram o tripé, colocaram mais um volante. Corremos um certo risco do contra-ataque, né? A equipe deles fica marcando baixo e joga nessa bola longa. Porém, tivemos um nível de concentração para não só terminar as jogadas, e quando não terminamos, nós tínhamos essa sustentação. E confiamos até o final. Na minha avaliação, fizemos por merecer esse resultado, né? Já vínhamos criando, vínhamos tendo mais oportunidades, tendo o domínio e o controle da partida. Leonardo Baran, da PUC TV Goiás. Dos 4 jogadores titulares nos 3 jogos, serão poupados contra o Equador? Eu nem sei quem é o time titular, como é que vai estar no time titular, nem sei. Não, deixa eu ver, foram jogadores que foram se repetindo. Eu tenho o maior orgulho, e essa satisfação eu tenho. Eu estava falando dentro do vestiário, cara. Quando a gente consegue fazer, e está aqui toda a staff, que as pessoas, a gente consegue, aí tem todo o grupo, a gente consegue mobilizar todos os atletas e saber da importância que eles têm. Então, daqui a pouco, a necessidade de um jogo ela é de uma característica ou de outra, e ele vai e contribui. Hoje, por exemplo, o Paquetá trouxe uma contribuição muito importante, que no outro jogo tinha sido o Everton, mas hoje não deu, porque a característica do jogo, aí trouxe. Sabe, essa relação de deixar valorizado o atleta, cobrar desempenho e, ao mesmo tempo, prepará-lo, faz uma diferença muito grande em jogos desse tamanho e decisivos como são esses. É jogo grande. Eduardo Semblano, no canal Flui Clear. O desconforto do 1-0, com certa pancadaria, uma atuação omissa do juiz, tudo isso cria casca, amadurece, traz novas possibilidades? Em termos de mentalidade, sim. E eu te confesso que esse jogo não é a característica que a tradição de Brasil e Colômbia teve. Vou falar do meu sentimento. Sim. Todos os outros jogos eles tiveram, sim, competitividade, mas teve mais jogo. Todos os outros jogos teve assim. Que se analise o contexto dentro disso. Qual é que era uma parte da pergunta que eu queria complementar, que colocou? Se esse jogo cria casca. Cria maturidade. Ele vai criando, sim, porque tu joga pressionado, e jogar pressionado para criar num momento é muito difícil. Um jogo desse nível é difícil. Daqui a pouco o jogo é picotado, tu quer botar ritmo e não consegue.
E aí tu vai sustentando, daqui a pouco nós corremos um sério risco de ficar nervoso, de ficar chateado, né? E eu lastimo que eu vou falar, eu não gostaria de falar. Vamos para as... Eu não gostaria, vai cortando, o Pitana, ele tem que cuidar, tem que cuidar. Vamos para as duas últimas perguntas do Gustavo Schroeder aqui, sobre a questão da escalação que terminou o jogo, o do bate-fundo esportivo. Na partida contra o Peru, Tite, você começou com 4 atacantes, Neymar, Gabriel Jesus, Everton e Gabriel, e conseguiu uma vitória tranquila. Hoje terminou com 4 atacantes e conseguiu a virada. Podemos considerar que é uma tendência para a seleção jogar no esquema tático que terminou a partida de hoje? Desculpa, mas tu errou na primeira observação, está errado. Quem é que é o... O Gustavo Schroeder. Gustavo, tu não fez a leitura correta. Nós começamos o jogo e a equipe produziu mais quando ela trouxe mais um articulador e dividiu as ações com o Neymar de articulação. E a equipe teve um desempenho e por isso ela teve 3-0. Então, entendo, mas respeito a tua observação, mas tu olhar, ela está errada, a tua leitura. Ela trouxe. Hoje, as necessidades do jogo, elas foram se dando, e quando tu joga com Firmino e Neymar por dentro, tu não joga com 2 atacantes. O Firmino é um 9 que é 10, ele é um jogador de articulação e chegada. Então, tem 2 jogadores agudos com 2 de chegada. E o detalhe mais importante no futebol não é com quantos tu tem na frente, mas com quantos tu chega na frente. Esse detalhe. E nós temos, invariavelmente, chega com o 5º ou 6º homem. Última pergunta do Wellington Campos, da Rádio Itatiaia. Quais as lições que esse jogo deixa para a seleção brasileira? Primeiro, entender o jogo, nós fomos nos ajustando no decorrer da partida. E parabenizo a todos, né, os atletas, por não só confiarem nas orientações, mas também, mesmo nas adversidades, colocar em prática o nosso modelo. É muito fácil quando você pega uma equipe baixa e um campo irregular, invariavelmente essa bola é feita uma ligação direta, né? E o jogo fica feio, você acaba não respeitando as etapas do jogo da construção e algumas vezes se omitindo. Ninguém se omitiu, é muito mais difícil construir um campo como esse, então parabenizo a todos, porque eles confiaram no nosso modelo e, como o Tite conversou, falamos no vestiário, ele sintetizou, o futebol venceu, né? É difícil, eu já perdi muitos jogos assim, mas hoje a gente fica feliz que o futebol venceu. Obrigado, César, obrigado, Tite. Assim a gente finaliza as coletivas de imprensa depois de Brasil 2, Colômbia 1, pela Conmebol Copa América 2021. Boa noite a todos. Até a próxima.